Esse é o segundo vídeo sobre termodinâmica e nesse momento é importante retomar a ideia de que o calor ele flui do quente para o frio. Essa ideia de fluir, ela é bem antiga na história da ciência, porque antigamente se pensava que o calor ela era um fluido, como se fosse uma água mesmo, que transitava entre os corpos, né? E com o tempo os experimentos acabaram demonstrando que não, que na verdade isso é uma energia e que ela não tem uma parte material. Então a constatação sobre esse vídeo, que tem por título A Primeira Lei da Termodinâmica, é essa. A primeira lei da termodinâmica afirma sempre que calor adicionado a um sistema, ele se transforma em uma quantidade igual de outra forma de energia. E nós vamos ver que são duas formas, né, no contexto dessa termodinâmica. Então, retomando aquele assunto histórico, né, no século XVIII, acreditava-se que o calor era um fluido e eles chamavam isso de calórico, que fluía como água de objetos quentes para os objetos frios. E aí, na década de 1840, o James Joule demonstrou que o fluxo de calor não era nada mais do que o próprio fluxo de energia. A teoria do calórico, ela foi abandonada na história da ciência. É importante a gente comentar isso porque a gente percebe como na ciência a revisão dos fatos históricos e dos seus próprios fundamentos culminam num aperfeiçoamento do conhecimento científico. Aqui tem uma imagem de um modelo de como que funcionaria essa máquina de Joule, né? Pesos de cada um dos lados, você gira a manivela enroscando aqui as cordinhas, um peso sobe, o outro desce. As pás giram e depois o peso que estava em cima desce, o peso que estava embaixo sobe. Então, essas pás aqui dentro do recipiente ficam girando de um lado para o outro como se fosse o eixo central da máquina de lavar roupa. Esse movimento de vai e vem dessas pás agitam essa água e, consequentemente, foi medido um aumento de temperatura devido à agitação da água. Então perceba que interessante, a energia potencial desses pesos pendurados fazendo transformação para a energia do movimento das pás, a energia cinética de movimento das pás agitando as moléculas de água indicaram um aumento de temperatura no termômetro. Vamos mais então. Hoje vemos o calor como uma forma de energia. Essa ideia ela é importante. Energia não pode ser criada nem destruída. Isso daqui é uma simplificação do processo de conservação de energia, que está correto. A primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia que é aplicada a sistemas térmicos. Aqui na imagem do lado está dizendo que se você analisar um plano de dieta, queimar calorias mais do que consumir é a ideia que vai funcionar melhor. Isso porque você, termodinamicamente, está garantindo ali, então, que se você queima mais do que você consome, você está emagrecendo, ou seja, você está perdendo energia, ok? Então, vamos lá. Falando agora sobre o contexto do calor na primeira lei da termodinâmica, a gente vai chamar de sistema qualquer grupo de átomos, moléculas, partículas ou objetos quais desejamos lidar. Esse sistema aqui na primeira lei da termodinâmica, muito geralmente, ele é tratado como se fosse uma determinada massa de gás dentro de algum recipiente, ok? Mas essa a definição aqui ela está mais global
e também correta. O sistema pode ser o vapor de uma máquina a vapor, toda a atmosfera da Terra ou até mesmo o corpo de um ser vivo. É importante definir o que está contido dentro do sistema, bem como o que está fora desse sistema. Se adicionarmos energia térmica a um sistema, ou seja, se darmos a ele energia na forma de calor e ele aumenta a sua temperatura, né? A gente pode acontecer uma ou duas coisas. Primeiro, dando energia térmica para um sistema, a gente aumenta a energia interna desse sistema se permanecer no sistema. E segundo, realiza trabalho externo se sair do sistema. Então, aqui tem uma ideia de permanência e de saída de energia. Porque trabalho também é uma forma de energia. O trabalho é uma forma de transferir energia entre os objetos. Então, guarde bem essas duas ideias, ok? Se a energia térmica permanece no sistema, aumenta a energia interna. Se a energia térmica sai do sistema, realiza trabalho externo. Portanto, a primeira lei da termodinâmica pode ser escrita conceitualmente dessa maneira: calor adicionado vai ser igual ao aumento de energia interna mais o trabalho externo realizado pelo sistema. Então, calor é igual a energia interna mais trabalho. Isso é definido analiticamente, né, sinteticamente, na verdade, né, como sendo calor Q igual a energia interna U mais trabalho T. Q igual a U mais T. Mas vamos continuar aqui. Vamos supor que você coloque uma lata rígida, cheia de ar e hermeticamente fechada, como uma latinha de refrigerante mesmo, de bebida, sobre uma chapa aquecida e adicione certa quantidade de energia à lata. Mas cuidado, né? Não é para fazer isso. Só imagina o experimento. Colocando a latinha de bebida para receber uma energia num fogo, por exemplo, né? Como a lata tem o volume fixo, as paredes da lata elas não vão se mexer, elas não vão se dilatar de maneira expressiva. Então, nenhum trabalho é realizado. Se o trabalho não é realizado, a energia térmica que essa latinha está recebendo do fogo vai ter que fazer uma outra coisa. Que outra coisa é isso? Todo o calor que entra na lata aumenta a sua energia interna. E aí a temperatura sobe. Nós precisamos entender então que a energia interna da substância que a gente está analisando tem uma relação diretamente proporcional com a temperatura. Tudo que acontece com a energia interna está acontecendo com a temperatura. Se a temperatura está subindo, a energia interna também está subindo. O contrário também é verdadeiro, ok? Continuando. Agora, suponha que substituímos a lata por um balão, ok? Um balão tipo de festa, ok? A energia que o ar, à medida que o ar é aquecido, ele se expande, aumenta de volume, exercendo uma força por alguma distância sobre a atmosfera ao redor. Parte do calor adicionado é usado para realizar trabalho, e esse trabalho ele é indicado pelo aumento do volume, ok? Então, menos calor é adicionado no sistema dentro do balão. Então, menos calor adicionado vai para aumentar a energia interna do ar confinado. Então, quando você enche o balão, mais trabalho ele realiza no meio exterior, porque ele está aumentando de volume, e o ar dentro do balão está recebendo menos aumento de temperatura. Soprar um balão significa que ele realiza mais trabalho porque as suas paredes elásticas podem se expandir. Essa é a ideia. A temperatura do ar confinado
será mais baixa do que a do ar na lata fechada. Quando uma determinada quantidade de calor é fornecida a uma máquina a vapor, parte do calor aumenta a energia interna do vapor. O restante é transformado em trabalho mecânico à medida que o vapor empurra um pistão para fora. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o funcionamento de máquinas que têm um pistão, como o motor dos carros, ok? Eles são um tipo de máquina a vapor, cujo vapor ele é altamente comburente, né? Ele pega fogo, ele causa explosão dentro do motor do carro. A primeira lei da termodinâmica é a versão térmica da lei de conservação de energia. Falando agora sobre o trabalho que é realizado, né? Adicionar calor não é a única maneira de aumentar a energia interna de um sistema. Então, todos os slides anteriores foram sobre calor. Agora, detalhando melhor a ideia do trabalho realizado, que é uma forma de se transferir energia para as coisas. Se definirmos a parte calor adicionado da primeira lei como zero, as mudanças na energia interna são iguais ao trabalho realizado sobre ou pelo sistema. Bom, deixa eu voltar aqui no slide então, para deixar essa ideia aqui bem clara do que se está querendo dizer, ok? Nessa parte aqui então, a ideia por trás dela é a seguinte. Nós temos a primeira lei da termodinâmica, voltando aqui no slide anterior, né? Ó, calor adicionado vai ser energia interna mais trabalho, ok? Então, a proposição é Q igual a U de energia interna, que é como geralmente isso é tratado no livro, mais T de trabalho. Com essa ideia de que Q igual a U mais o trabalho, se a gente pensarmos dessa maneira, né? Colocando nessa primeira lei que o calor adicionado vai ser igual a zero, então a gente vai ter zero igual a U mais trabalho. Então, se U é a minha energia interna, a gente vai ter U e trabalho são iguais. Energia interna é igual ao trabalho realizado sobre o sistema ou pelo sistema. Quando trabalho é realizado sobre o sistema, significa que o sistema está sendo comprimido. Quando o trabalho é realizado pelo sistema, significa que o ar, o balão, o pistão, ele está expandindo, empurrando o ar fora para o lado de fora. Se trabalho é feito em um sistema, comprimindo ele, diminuindo o seu volume, por exemplo, a energia interna aumenta. A temperatura do sistema sobe sem qualquer aporte de calor, ou seja, a gente não precisa esquentar o sistema para que sua temperatura aumente. Basta que você comprima esse sistema e você vai conseguir esse resultado. Agora, em vez de comprimir expandindo-se contra o seu entorno, ou seja, contra a parte exterior, a energia interna sempre vai diminuir. Sem calor extraído, o sistema esfria. Quando bombeamos em uma bomba de bicicleta de encher pneu, ela fica quente porque colocamos trabalho mecânico no sistema e aumentamos a sua energia interna. Tem até uma imagem, em algum slide essa imagem deve aparecer, né? Mas enfim, a bombinha de encher pneu, algumas são manuais também para encher balão de festa, né? Quando você empurra sucessivas vezes esse pistão, né? Você está realizando o trabalho sobre ele e você nota um aquecimento do êmbolo desse sistema.
Porque você está realizando o trabalho e isso é uma forma de transferência de energia. Uma questão para você pensar: se 10 joules de energia forem adicionados a um sistema que não realiza trabalho externo, enquanto a energia desse sistema ele vai aumentar? Bom, se não tem trabalho, pelo princípio da conservação de energia, essa energia tem que ser usada para alguma coisa. Evidentemente, essa energia então ela vai aumentar em 10 joules, né? Que é a mesma energia que foi adicionada. Toda ela foi usada para aumentar a energia interna, já que trabalho não foi realizado, ok? Bom, é isso. Para finalizar, responde aí a pergunta: o que a primeira lei da termodinâmica afirma? Valeu!